Fala, povo lindo e abençoado. Tudo bem com vocês? Então, minha gente, hoje eu vou falar aqui para vocês a respeito de um assuntozinho um pouco delicado. Vou fazer coxinha aqui e vou conversando aqui com vocês. Então, minha gente, vou contar aqui um pouco da minha história e também vou incluir uma pessoa que também já tem uma história muito sofrida. Até já tem um livro dela que eu comprei e depois eu vou trazer aqui para vocês mostrar esse livro e vou contar um pouco da história dela para quem ainda não conhece. E vocês vão saber o que é que aconteceu na vida dela. Mas primeiro eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Então, eu fui criada no sítio com a minha mãe. Ela ficou viúva cedo, aí ficou com eu e os meus irmãos sem pai. Meu pai foi assassinado e aí meus irmãos, dois irmãos meus, um irmão e uma irmã, a minha avó, a mãe do meu pai, tomou conta. A minha irmã encostada, a minha irmã mais velha e o meu irmão mais novo de tudo. Oi, Giovana, vá pra lá, meu amor. E assim, mãe ficou comigo, com meus outros dois irmãos, minha irmã mais velha e o irmão que é mais velho do que eu. Eu sou encostada a um que morreu e esse meu irmão mais novo, ele é mais novo do que eu. Não. Tem minha irmã mais velha, aí tem a que minha avó criou, a segunda. Aí veio o meu irmão mais velho, aí depois foi eu. Aí depois teve outro menino que ele faleceu, ela disse que ele nasceu. Até viveu alguns meses, eu não sei se ele chegou a ter anos. E aí ele teve uma complicação de saúde. Ela disse que as mãos dele, os lábios dele ficavam roxos, ele dava umas crises. Ela não sabe que crise é essa. Aliás, todos os meus irmãos, eles tiveram e têm isso até hoje. E o nome disso é epilepsia. Que o meu irmão mais velho, ele toma remédio de novo até hoje e ainda dá as crises. E quando ele não toma o remédio, ainda é mais pior. Ele dá as crises mais constantes. Coxinha. E assim, minha gente, ela ficou sozinha, entre aspas, porque ela não ficou. Ela arrumou algumas pessoas para viver com ela. E essas pessoas não eram tão bom pra gente, entende? E aí eu cresci naquele negócio de ser empregada, trabalhar, que nem escrava, e não ser valorizada. E ainda levava aquele nome de que você não faz nada, vocês não servem pra nada, vocês são preguiçosos e não sei o quê. E, tipo, antes, aí, quando a minha mãe ainda era sozinha, aí depois ela arrumou como é que diz, o povo chama aqui, um controle, só se for o controle da televisão, com um cara que ele já era casado, só que ele parece que não gostava mais da mulher. Aí quando ele conheceu a mãe, ele resolveu largar a mulher para ir viver com ela. E isso quase custou a vida da minha mãe, sabe? Que quando a mulher viu que o marido dela não queria mais ela por causa de mãe, as filhas dela que já era tudo de idade, elas pegaram, tudo de idade assim que eu quero dizer, tudo de maior, né? Elas pegaram e fizeram uma macumba e mãe quase morre, viu? E assim, ela não morreu porque uma mulher chegou lá e ela foi se tratar, né? Foi na casa do macumbeiro e aí fizeram lá uns trabalhos lá e ela pagou e tudo. Aí, nessa parte aí, ela ficou boa, né? Que tiraram a macumba dela. Só que eu afirmo para vocês que outras áreas da vida dela foram completamente... como é que eu posso dizer para vocês? Não ficou mais aquela mesma coisa, né? Que ela... como é que eu posso dizer? Ela não tem aquele controle de dizer que não vai fazer uma coisa
que não quer fazer uma coisa e não fazer, porque às vezes ela diz que não vai fazer aquilo e acaba fazendo, porque as pessoas acaba convencendo ela de que ela tem que fazer aquilo ali, ela acaba fazendo. Ela não tem controle próprio, as pessoas controlam ela. E foi depois disso daí, que antes ela não tinha essa coisa. Quando ela não queria uma coisa, ela não queria, mas agora ela é controlada mais fácil. E assim, eu saí de dentro de casa por conta de problemas já, por causa dos relacionamentos que ela arrumava. Que ela arrumou homem que tinha outros filhos, e esses filhos desse homem não se dava com a gente brigava e eles nos humilhavam. Então eu resolvi sair de casa por conta disso, né? E aí, porque eu nunca gostei desse negócio de viver brigando, mas ninguém continuar debaixo do mesmo teto, ou então no mesmo ambiente. Então eu caía fora. Então fui trabalhar nas casas, passei muitos anos trabalhando fora. Eu acho que de 4 a 5 anos trabalhando nas casas, quando eu saía de uma casa ia para outra, na cidade e tudo. Até que eu cheguei na Paraíba, que eu sou de Pernambuco, cheguei na Paraíba, trabalhava com um casal que era de Pernambuco, mas só que eles moravam na Paraíba. E eu fui para lá para cuidar da casa deles e dos filhos deles, que eles trabalhavam fora. Em Pernambuco, eles trabalhavam em Pernambuco e moravam na Paraíba. Então eu ficava lá para estudar em outra cidade, só que essa cidade é em Serra Talhada, em Pernambuco. E eu ia da Paraíba para Pernambuco estudar lá, fazer cursinho à noite. E assim sucessivamente. E a minha vida era uma vida muito conturbada, né? Como eu posso dizer. Tinha um relacionamentozinho um pouco abusivo. E esse meu relacionamentozinho me deixava muitas vezes um pouco nervosa, né? Me dava dores de cabeça. E aí eu deixei de terminei, a pessoa lá também quis terminar, nós terminemos. E ainda deu algumas complicações, mas eu venci, né? E assim, aí estava lá naquela vida lá, de solteira, até que eu recebi um convite para ir para a igreja, e eu aceitei, né? Porque também na igreja pregava resultados, né? Resultados disso, daquilo. E eu aceitei e fui para a igreja porque eu queria resultado, eu queria ver minha mãe, porque minha mãe também sofria, né, com os abusos psicológicos, né? Assim, às vezes a pessoa não agride fisicamente, mas agride com palavras, que isso é muito triste, né? Então ela sofria com esse tipo de agressão e não saía, não deixava. E infelizmente não era por conta as agressões não eram diretamente do companheiro, as agressões verbais, que eu posso dizer, verbais com palavras, né? Falando coisas. Então ela sofria essas agressões verbais, não era do companheiro dela, mas era dos filhos dele, e ela aceitava, né? Para não deixar ele, aceitava. E quando eu cheguei na igreja, eu comecei a fazer propósitos e campanha. Não vou falar o nome da igreja, vou falar muitas coisas aqui que aconteceram comigo lá dentro, que eu fiz e etc, mas não vou falar o nome. Mas pelo milagre vocês sabem quem foi o santo, né? Então é isso aí. E eu fiquei lá dentro da igreja desde o tempo de 2000 eu cheguei lá em 2015, no finalzinho de 2015. Ainda estou frequentando, mas é aquela coisa, sabe? Não estou gostando mais. E para acabar de acertar, um tempinho desse eu tive uns problemas desagradáveis com uma pessoa que está sendo preparada para ser obreira da igreja, porque ela me humilhou, como eu posso dizer, ela me humilhou. E ela faz isso na cara de pau. Ela não tem papa mesmo na língua. Ela humilha a pessoa na frente do povo. E eu fiquei chateada, sim, não vou mentir. Só que antes eu tinha uma boa impressão dessa pessoa, né?
eu tinha uma boa impressão dela. E eu gostava muito dela, sabe? Assim, ainda não vou dizer que gosto mais, mas eu respeito ela, eu falo com ela e tudo bem, sabe? Não tenho raiva dela, mas é aquela coisa, não quero mais estar no mesmo ambiente que ela, assim, muitas horas, assim, tipo, jogando conversa fora com ela. Se ela falar alguma coisa, eu vou responder de boa, mas eu vou cortar o máximo possível de contato com ela, porque ela é uma pessoa que ela só é quem quer estar certa, entende? Para ela, as coisas só é certa do jeito dela, do seu jeito não há nada certo. Se você falar alguma coisa, ela já discorda na sua cara e não tem essa. Então, sendo para mim estar com uma pessoa, estar perto de uma pessoa assim, convivendo e sei lá, com gente desse tipo, eu prefiro me afastar e ficar de boa na minha e deixar essa pessoa cuidar da vida dela, dele, do jeito que eles quiserem, porque não adianta eu ficar quebrando cabeça com gente assim, ignorante e que se acha dono da verdade. Então é isso. A minha vida foi essa daí e está sendo desse jeito. Então eu tô querendo me desligar dessa, como é que eu posso dizer, dessa instituição, como eu posso chamar, né? Já estou frequentando outra que meu marido vai, eu vou de vez em quando lá, mas também se tentarem abusar da minha boa vontade, vai ficar muito difícil hoje em dia para a gente frequentar uma igreja que pregue a palavra de Deus, a salvação e tudo mais, porque hoje em dia as igrejas só estão focadas em ganhar dinheiro à custa dos membros e se beneficiar. E os membros que se lasquem. Viu? Já vou logo dizer o português bem claro. E é isso aí. Eu fico triste por conta dessas coisas, viu? Porque hoje em dia as pessoas que se dizem pregar o evangelho, eles não estão pregando, nem todo mundo, mas a maioria estão só de olho no dinheiro das pessoas, que as pessoas dê dinheiro para eles enriquecer as pessoas só afundar na merda. Entendeu? Deus me perdoe o que eu estou falando aqui, mas é isso mesmo. Eles estão dizendo que é para Deus, mas no fundo tudo é para eles. Então, como eu ia falando da Andressa Urach, depois eu vou pegar o livro dela e vou falar mais aqui para vocês. Ela foi uma pessoa que cometeu muitos erros lá atrás, né? Quando eu cheguei na igreja, estava tendo o blá blá blá, falando da vida dela e tudo. Comprei o livro, li o livro todinho. Achei uma história muito, como é que diz? Que ela superou, né? Que ela sofreu muito na adolescência dela, teve filho muito nova, ficou muito preocupada como sustentar o seu filho, como viver, como criar essa criança. Então, com a ajuda da mãe, ela pôde sair para trabalhar, então foi influenciada por outras pessoas a fazer coisas que trouxessem resultado. E aí ela começou a trilhar esses caminhos aí, desses caminhos foi indo para outros caminhos e ganhando dinheiro e fama. E tudo que ela queria era fama, dinheiro, e ela conseguiu, né? Fazia aqueles preenchimentos daqueles produtos para criar bunda, pernas, fica uma pessoa muito bonita. E ela foi conseguindo, até que ela teve suas complicações lá na frente, né? Então depois eu falo mais com vocês a respeito desse assunto aí que eu tô falando, dessa pessoa aí, da Andressa, né? E eu espero que vocês gostem do vídeo. Depois eu vou trazer mais coisas falando aqui pra vocês. Deixem o like e se inscrevam no canal, que eu vou gravar logo mais vídeo pra vocês. Então fiquei esse tempo afastada sem estar gravando muito, por conta que eu tava tentando me organizar aqui também, que começou as aulas, e por conta desses probleminhas aí.